Carlos de Souza é testemunha ocular da queda do objeto de Varginha. Durante muito tempo foi uma figura muito polêmica, né? Muita gente não acreditava no seu depoimento, mas eu acredito também que é natural, né? Porque quando você surgiu, sempre tem aquela margem de dúvida, né? Aquele percentual de a gente tem que checar realmente, né? Mas hoje, pelo menos, grande parte dos investigadores do caso Varginha consideram que a sua história realmente é a história do contexto, né? Então eu queria começar, Carlos, pedindo a você, de maneira resumida, você contasse como é que começou aquele dia. Vamos partir daquele dia. Você é piloto de ultraleve, né? Sim. Na época você estava indo para um festival de ultraleve. Campeonato. Boa noite a todos, tá? Bom dia. Tudo começou, tá? Porque eu fiz um curso de ultraleve, tá? De piloto ultraleve aqui na Praia Grande. E tinha uns amigos, na época. Os amigos tinham pessoal que morava em Minas Gerais, né? Os avós desse pessoal tinha fazenda, tinha tudo. Eles falavam pra mim, pô, vamos lá voar. Eu cheguei pra ele e falei, mas eu não tenho aeronave, não tenho grana pra comprar uma aeronave. Sim. Aí ele falou, a gente empresta uma nossa. Eu falei, beleza então. Eu falei com a minha esposa, falei, tô indo pra Minas, para Três Corações. Claro. Ela falou, pô, mas você não conhece? Eu falei, mas existe pergunta, mapa, pra quê? Na época não existia GPS, tá? Isso aí... Atualmente, hoje não, na época... O campeonato seria em Três Corações. Era um campeonatinho, na verdade, a gente ia lá para tomar cerveja e comer churrasco. Essa que a gente ia fazer lá. Era só uma desculpa para reunir a galera, para fazer o churrasco, voar, porque são as coisas mais gostosas. É voar, para mim, tá? É voar, comer um churrasquinho, tomar uma cervejinha com os amigos, falar umas besteiras. É muito legal isso, tá? Isso é a terapia, né? Exatamente. E na época eu tinha uma empresa de distribuidora de bebida, pô, eu vivia no estresse, cansado, cara. Isso para mim era minha válvula de escape. Aí eu peguei. Só para contextualizar, você lembra exatamente a data? Olha, foi no dia que eu saí de São Paulo, foi dia 15, eu acho que foi dia 15, porque eu não lembro que isso está com 29 anos agora. Não era dia 13? Não, olha, eu não vou te confirmar se é dia 13, dia 12, porque eu não lembro corretamente a data. Tá? Se eu falar para você que, olha, eu lembro corretamente o dia, a hora, eu sei que eu saí de casa à noite, já era noite. No dia anterior, porque eu saí, vamos supor assim, numa sexta-feira, acabou o serviço, eu falei pra minha esposa, tô cansado pra caraco, tá? Eu vou embora, até nós quase tivemos uma discussão na época, que ela não queria, só que eu falei, não, tô indo. Peguei minhas coisas e quando chegou no meio do caminho, eu falei, eu vou parar num motel pra dormir no motel, porque eu tô cansado, pô. Eu trabalhei o dia inteiro, viajei mais 6, 7 horas, eu vou dormir, e amanhã cedinho, eu zarpo pra fazenda. Aí eu peguei, dormi no motel, mas 4 horas da manhã, 4h30, eu usar para chegar lá umas 6, 7 horas, porque não adianta você chegar muito mais cedo do que isso, que o dia tá clareando, a gente vai pegar um céu legal, tá? O vento tá maneiro, umas 8 horas, não um vento forte, e dá pra gente voar de boa. Legal. Eu peguei dormi no hotel, quando foi 4h30 eu acordei. Quando eu levantei, eu falei, puta, eu tô atrasado, cara. Eu não sabia quantas horas dava. De onde que eu estava? Mas já achou que estava atrasado. Eu já achei que estava atrasado, então eu saí fincando. No meio do caminho, que eu estava indo para lá, cara, sabe que você tem aquela vontade de fazer aquele pit stop, que você não vai direito no banheiro? Eu falei, eu preciso fazer... fazer um número 1zinho, dar uma parada, fazer um pit stopzinho, né? Encostei o carro e fui urinar. Fui lá fazer meu pit stop, tá? E nisso daí eu vi, era um objeto, uma aeronave, tá? Cruzar a via, que era dupla, eu vi ela me passar e eu percebi que ele estava soltando uma fumaça atrás. Aí eu falei, pô, tá caindo, só pode estar caindo. O que eu pensei era, se você falar para mim, Arthur, fala, olha, aquilo ali era uma nave espacial. Mentira! Eu primeiro, eu não acreditava. Para mim era aquele cara que era um baratinho, um sarrinho, disco voador, isso não tem, isso não existe. Para mim, eu nunca fui aquele cara que acreditava muito. Acreditei sempre, tá? Em seres de outros planetas, que nós não somos a única vida no universo. Eu sempre tive convicção disso, tá? Mas, deles virem, eles não levavam muita fé, não. Naquela época, tinha aqueles dirigíveis da Goodyear. Você lembra que eles filmavam jogos? Para mim, aquilo era um dirigível que estava em pane, caindo. Ou seja, deu pane e ele cruzou a via. Eu vi ele baixar, tipo num sítio, que é Dona Oralice lá e o esposo dela que viram também. Doralina, e o esposo dela que já tinha falecido. Seu Eurílio. Exatamente, foi aquele objeto.
ele desceu ali para pousar, para como se fosse cair ali. Eu falei, pô, dentro de um sítio, tudo bem, tem gente. Aí daqui a pouco o que fez? Ele ganhou o motor, subiu novamente. Ganhou altitude. Ganhou altitude, deu o motor, você vê que ele conseguiu estabilizar alguma coisa, subiu, só que à frente tinha cidade. Eu falei, puta, meu, o cara subiu, se ele perdeu a altitude, ele vai pro meio da cidade. O que ele fez? Ele fez uma curva para sua esquerda, voltando. Quando ele fez a curva, eu vi na lateral, vamos supor assim, do meio para trás, parecia uns fitilhos cortados, como se tivesse batido em alguma coisa, numa montanha, alguma coisa. Eu falei, puta, meu, o cara tá em pânico, o cara vai cair. Uns fragmentos. Vai cair, o dirigível vai cair. Pô, até aquele momento era um dirigível. Eu não... Sabe, ele subiu, ele cruzou. Quando que ele subiu mais, aí ele perdeu o motor de vez. Aí eu escutei um barulho, como se fosse uma máquina de lavar, meia, sabe? Deu pra ouvir? Dá um barulho, e ele perdeu o motor de vez e desceu. Vupt. Quando ele desceu, eu falei, puta, com o piloto, ou seja, um cara tinha acabado de praticamente tirar o brevet, estava voando, voava com os amigos. Primeira coisa que você pensa, pô, ali dentro tem seres humanos, tem pessoas. Se você, só quem voa, sabe o que é uma queda de uma aeronave. Só quem voa sabe o que é uma queda de aeronave. E, e não tem queda bonita. Porque quando você desce... Não tem queda mais ou menos. Não tem, cara. É chão, cara. É chão. Você tá no... Imagina você está 100 metros ou 50 metros, você caindo já um impacto. Imagina você dentro de um objeto pesado. Então, seu primeiro pensamento qualquer. Pô, quem tá lá vai precisar de ajuda. O que eu fiz? Eu peguei meu carro, montei no carro rapidinho e saí a milhão, mas rasgando na Dutra. Eu falei, vou seguir ele. Eu vi uma entrada, passei uma ponte. Não vai pensar você que foi... ele pegou 100 metros, entrou. Não, cara, dá uns 5 quilômetros, 2, 3 quilômetros. E eu a milhão, rasgando, porque naquela época não tinha esse negócio de 100 por hora, tá? Não... E você nem sabia se tinha uma entrada para aquela direção. Né? Exatamente isso. Quando eu passei uma pontezinha, eu vi uma entrada. Eu falei, é aqui mesmo, eu vupt na entrada. E saí. E era uma estradinha, sabe essa estrada de sinal de fazenda? Sim. Que vem de fazenda? Toquei o reio pra lá, o carro pulava mais o pipoca. Uma buraqueira, cara. Passei 2 mata-burro e cheguei. Quando eu cheguei, que eu vi, tá, os destroços, eu desci do carro, eu puxei o freio de mão, era aquela Fiorinozinho, carroceria. Sim. Eu puxei ela encostou do lado, eu já abri a porta e desci no pique. Pra ver o que é. Só que quando eu cheguei, Arthur, você não vai acreditar o fedor que era aquilo. Era um cheiro de Ajax com ovo podre, meio amoníaco. Mas o objeto já estava no chão. Estava no chão, já tinha se esborrachado no chão. E isso foi minha surpresa. Minha primeira surpresa começou aí. E já tinha cara de acidente mesmo. Já tava... Não, era um acidente. Já quebrado. Não. Era acidente, porque tinha vários destroços e lá na frente você via um objeto redondo, tá? Como se fosse aquele tubo do balão. Sei. Eu já estranhei, porque se fosse o balão, eu falei, pô, não pegou fogo? Cadê o querosene? Cadê o combustível? E devia cheirar a querosene, não aquele fedor que tava lá. Entendi. Mas até aí você, na hora, você tá naquela adrenalina, você não vai estar pensando muito. Eu cobri o meu nariz com a minha camiseta e adentrei. Nisso que eu adentrei nos destroços, eu vi um monte de pedaços, tamanho de uma folha sulfite um pouco maior, tá? Espalhado, uma área grande. E o objeto fez o quê? Ele desceu, ele bateu, subiu, bateu a parte traseira, estourou a parte traseira e a parte dianteira ele subiu e puf, lá na frente. Ele parou numa árvore, encostou na árvore. E aquele cheiro estava por todo canto. Eu olhei os destroços. Eu achei estranho. Por quê? Porque normalmente, não sei se você conhece o material que é feito, o Zeppelin. Você conhece o balão? Ele é uma lona que eles passam como se fosse uma resina. E dentro, como se fosse um balão mesmo, tá? E essa resina de volta, o invólucro dele, tá? No meio, ela é uma lona. E aquilo não era lona. E até então... Então, pra mim, aquilo lá eu achei estranho. Mas eu digo, não tinha ninguém lá. Não. Era só um acidente. Só um acidente. Pra mim, aquilo era um acidente de uma aeronave. Eu não sabia que tipo de aeronave. Pra mim, era um Zeppelin, pelo tamanho, pelo formato, que era um formato de charuto. Mas só que as pontas eu achei já estranho, que ele era mais arredondado, né? E pra mim, aquilo era um acidente. Aí eu olhei, eu vi um monte de folhas. Sabe aquele papel de frango, que você enrola frango, que a dona de casa usa, laminado? Era igualzinho. Eu achei estranho, cara. Eu peguei um pedaço, eu baixei, peguei na mão, fiz esse movimento. Baixei, peguei na mão. Cara, não tinha peso. Uma coisa que eu ensinei, não era quente, não era frio, era agradável estar na mão. Era uma temperatura normal. Eu achei esquisito que não tinha peso nenhum. Cara, eu peguei e amassei. Falei, amassar isso aqui, vou levar embora. Peguei, amassei e fui enfiar no bolso. Quando você enfia, você faz esse movimento para
No que eu abri a mão, a folha fez isso, ó. Voltou ao normal. Eu falei, oi? Eu não entendi. Aí eu peguei e falei, o que é isso? Nesse momento, nesse exato momento, tá? Eu vejo 2 caminhões do exército encostarem atrás. Uma ambulância, um jipe, outro caminhão e um helicóptero baixando, da Marinha, azul. Aí eu falei, o que é isso? Os caras mal encostaram. Era da Marinha o helicóptero? Era azul, aquele azul da Marinha, aquela cor azul escura. E os caras, um deles, bem alto, moreno, cara, e não era negro, ele era moreno claro, tá? Não era negro não, tá? Fosse preto, não era um moreno claro, alto. Cara, ele olhou e me viu. O cara pegou aquele FAL do exército, aquele fuzil, e começou a correr pra mim. Você, vai embora. Eu olhei assim, não tava entendendo. Uma pergunta, eles não vieram da mesma direção que você veio? Não, eles vieram em direção oposta, de dentro. Direção oposta. Depois eu vou dizer por que... Tá? Direção oposta, eles vieram do outro lado, tá? Eles pararam, o caminhão deles parou de frente com o meu carro, de frente com frente. Ou seja, meu carro aqui, o carro deles aqui, o caminhão deles aqui, ó. Eu esqueci de perguntar, entre você estar lá na estrada, ver o objeto baixando atrás dos morros, e você achar essa entrada, você acha que demorou quantos minutos? Uns 10 minutos, 15 minutos, vamos colocar assim. Por aí, né? Por aí, porque é longe, não era perto. Embora eu tava chutando legal, sabe? Entendi. Você cola o VDO lá, enquanto tava estrada, legal. O problema foi quando eu entrei na estrada de terra, no acesso, que era muito esburacado. Mas aqui dentro de mim tava falando, pô, tem cara que deve estar... Em torno de 15 minutos. Uns 10 minutos, que no máximo está esse período. E voltando ao soldado lá, e aí... Aí o cara, correu de espera, vai embora. Eu falei, não. Aí ele chegou perto de mim e me empurrando, com o fuzil nessa posição, empurrando. Vai embora. Eu falei pro cara, não, cara, eu não vou. Caiu uma aeronave aí, ó. Tem gente machucada lá, cara. Vai embora, você não tem nada a ver com isso. Vai embora. Eu falei, não vou. Aí ele viu que eu estava com o pedaço na mão. Ele bateu, ele largou a mão daqui e bateu na minha mão. Tirou o pedaço, jogou no chão e falou, eu tô mandando você ir embora, eu não tô pedindo pra você, eu tô ordenando, tô pedindo, tô mandando, tô ordenando. Eu falei, mas eu não vou. Ele pegou, virou o fuzil, engatilhou, botou no meio da minha cara, aqui, eu vi ele aqui, ó. Caramba. Cara, essa hora eu não porque eu não tava pronto, se tivesse, eu tinha me borrado inteiro. Caiu o macho, o homem some ali, porque, você não tem noção a sensação de ver um FAL no meio da tua cara. E o cara com o dedo no gatilho. O cara virou pra mim e falou, cara, eu não tô pedindo, eu tô mandando e ordenando. Ou você vai embora, eu vou te abrir a tua cabeça no meio. Vou te arrebentar os miolos. Some. Tudo bem, acabou o macho. Eu peguei, virei as costas, manobrei o carro e fui embora. Cara, eu tremia mais com uma vara verde. Aí eu... desci. E os soldados todos já se dirigindo para o objeto. Não, é interessante isso. Eles não desceram que nem se fosse um bando de abelha atacando. Não, eles fizeram como se fosse um V. Da onde que eu estava, que foi onde que o objeto teve o impacto, veio uma coluna para cá e a outra já se dirigiu e fizeram isso aqui, como se fosse um V cercando. E eu parado lá. Interessante. Aí eu saí, desesperado, não entendendo patavinas. Quando eu estava indo, eu falei, eu não tenho mais condições de voar, de fazer mais porca nenhuma. Não tem condições, cara. Você vê, porque é muito fácil você falar, depois de um tempo, porque você não fez isso, porque você não pegou, porque você não tirou. Eu falei, primeiro, na época não existia celulares. Celulares aqui, não existiam. Antes de você continuar, pergunta que não quer calar. Nesses minutos que você estava sozinho, antes deles chegarem, e mesmo depois que eles chegaram, que você estava nessa situação toda, você viu alguém naquele objeto? Tinha algum sinal de que tinha alguém ali? Olha, você viu alguma coisa se mover? Eu vou falar uma coisa para você, Arthur, que para mim, não tinha ninguém lá. Ninguém. Tá? Como se estivesse vazio. Exatamente. Agora, há um ano e pouco atrás, foi feita uma regressão comigo, que várias pessoas, como você falou, perfeitamente o que você falou, foi alguma coisa assim, perfeito. Mas aquelas dúvidas, neguinho duvidando dessa história. Aí resolveram fazer uma regressão comigo, uma hipnose, tá? Até foi o Saga que fez. Aí na hipnose apareceu alguma coisa? Apareceu, tá? Eu não vou contar porque o Saga pediu, pelo amor de Deus, mas tá na internet. Eu só fui ver isso ontem, que eu não tinha coragem de ver. Porque se eu falo pra você que eu me lembrava de... Você foi ver a hipnose que ele gravou, que você falou. Que eu falei. Se eu falar pra você que eu me lembrava, mentira, não lembrava de nada, cara. Eu só sei que eu vim pra casa do Saga,
Ele fez a hipnose, gravou, depois nós saímos, comemos, fui embora para casa e... E devido a pessoas estarem falando besteira, porque dói eu duvidar da sua pessoa. É verdade. A coisa, já imaginou chegar para você e falar, você é mentiroso, cara. Isso não existe, cara. Você é louco. Você é tantang, iti. O cara gozar da sua cara e você sendo um profissional trabalhando com adolescentes, com crianças, pessoal jovem. Sabe aquela coisa, aquele sarro? E você se sentiria como? Agora, voltando lá, saiu fora, voltou para a estrada. Aí eu voltei para só que eu falei, não tem condições de ir mais, tá? Eu vou voltar para São Paulo. Não tem condições, eu tava tremendo mais. Ali mesmo você já decidiu que não tinha mais condições Não, de ir. o cara meteu uma arma na minha cara, bicho. O cara botou a mão no gatilho. Eu tava tremendo mais que uma vara verde. Eu parecia Eu falei, pô, o que tá acontecendo? Não entendendo patavinas. Aí eu cruzei. Mas interessante é isso. Quando eu saí de lá, o que eu pensei? Falei, pô, eu acho que eu vi que não devia. Eu acho que eu vi algum experimento do governo. Uma coisa o governo testou e deu errado, caiu. Alguma coisa proibida. Proibida do governo. Sabe que você fala assim, algum teste, alguma aeronave o governo testou e deu errado, algum foguete. Eu juro, de coração, em nenhum momento me passou pela cabeça que era um objeto voador, tá? Um OVNI que tinha caído. Pra mim não me passou. Juro, porque pra mim não fazia sentido o OVNI. Sim. Aí eu peguei, fiz o primeiro contorno, parei num bar. Aí a coisa começou a ficar mais estranha ainda. Porque aí, cara... Ufa, o bicho pegou pra mim. Eu parei no bar e tem um rapaz do posto de gasolina, aqueles bares que você toma um café. Sim. Eu falei, moço, toma um café. O rapaz falou, moço, o que aconteceu com o senhor? O senhor tá branco, tremendo? Eu falei, cara, caiu um avião aqui, uma aeronave aqui, então não tô entendendo. Aí o cara falou, aonde, moço, que a gente não viu? Eu falei, aqui, moço, cruzou. Ele falou, a gente não viu, porque o posto era um pouquinho antes de onde que cruzou o objeto. Eu falei, tudo bem, né? Não viu, não viu. Aí ele falou, mano, calma, moço, toma um cafezinho. Aí o cara pegou um café. No que eu fui pôr a mão no café, encostou um carro. Naquela época, sabe aqueles Opala, Commodore, 4 portas? Sei. Azul, escuro, quase preto. Azul marinho, né? Quase preto, aquele bem quase preto mesmo, azulzão escuro. O cara encostou, veio... Eu até olhei e falei, pô, meu carrão, né? Opala, naquela época, Commodore, era carro de milionário. Aí desceram 2 caras, vestido de preto, paletó preto, camisa branca, óculos escuros, calça preta, sapato lustroso, que me chamou a atenção, com meia branca, que me chamou a atenção. 2, um altão, loiro, loiraço, e um outro também moreno, praticamente, tá? Desceram, cara, o loirão ficou assim, ó. Aí o outro chegou pra mim e falou, por gentileza, o senhor é o seu Carlos de Souza? Cara, eu fiquei puto da vida. Falei, sou, por quê? Quem é você? Eu te conheço? O cara falou, não, só passar para dar uma informação para você. Você mora em tal lugar, você é casado, teu pai é tal, você sei o quê, você tem isso. Eu falei, porra, cara, qual que é a tua, mano? Tu tá tirando? Você tá me tirando, cara? Quem é você para saber da minha vida? Quem é você para saber da minha vida, cara? Que porra é você, cara? Você não é merda nenhuma, meu irmão. Você toca. É o seguinte, passamos para dar um recado. Você não viu nada, você não sabe nada, cala a tua boca e não fala pra ninguém isso. Cara, eu encostei no balcão, eu sou baixinho, sou baixo, não sou alto. Pô, o cara leva um poste perto de mim, os 2. Primeiro que se eu dar uma raquetada no cara aí, eu vou acordar no mês seguinte. E eles estavam com essa cara de cara MIB. Fechado, cara de MIB. Cara de MIB. Óculos escuros, homem de preto, homem de preto mesmo. Cara de gravata. De gravata, cara, sabe? Cara fechado. Bem caracterizado. Cara fechado, assim, um sorrisinho. Você não viu uma expressão facial no cara sério, entendeu? Falando mesmo, intimidando. Aí ele falou, tá dado o recado, tá? Uma pergunta, o teu carro da época estava no teu nome? No meu nome, o carro estava no meu nome. Pela placa eles levantam a tua vida tudo no meu nome, todinha. porque veja bem, eu nunca fui um cara enrolado, sempre gostei das coisas certas para não ter problema com nada, tá? Aí eles pegaram, montaram no carro, o rapaz que me deu café, balconista, pegou um papel, uma caneta e falou, moço, isso tá errado, vai lá e vê a placa do carro deles. Não era nem a placa, era a placa. Falei, beleza. Aí eu peguei o papel desses guardanapo, de TVzinho, aquele papelzinho, e peguei a caneta e fui lá. Eu olhei. Quem falou que tinha placa? Não tinha placa. E os caras, ó. Cara, nessa hora, eu já tava nervoso, me tremendo. Aí nem o café descia. Na época, entre nós ufólogos, esse foi um ponto-chave, porque se o carro não tivesse no teu nome, essa história não seria plausível. Sim.
Mas aí ficou aquela discussão, aí quando alguém levantou que o carro estava o carro estava no teu nome, aí aí você ganhou mais um ponto de credibilidade na época entre os ufólogos que duvidavam, justamente por isso, porque é plausível. Se não fosse pela placa, eles não conseguiam ter essas informações todas. Mas eu na época nem imaginava isso. Para mim, isso daí para mim não tinha o mínimo sentido. Tá? E aí tu voltou pra casa? Aí eu voltei embora. Falei, vou embora, acabou. Eu vim o caminho inteiro tentando entender o que era aquilo, o que aconteceu. E eu cheguei à conclusão no caminho, falei, de fato, é um experimento do governo. Naqueles dias, é importante colocar isso, estava efervescente o caso na TV, na mídia. Não. Isso foi uma semana antes. Sim, mas eu digo, de acontecer. Na semana seguinte explodiu, que as meninas viram. Sim. Aí depois teve 2 domingos do Fantástico que jogou. Sim, jogou. Nesse momento, você falou bem, quando apareceu. Aí você se ligou? Aí a ficha caiu. A ficha fez assim. Tu viu o Fantástico naquela... Eu vi o Fantástico domingo? E vi, na época, o Goulart de Andrade. Que fez, já foi um pouco depois. Foi o Goulart de Andrade. Na época, anunciava no Silvio Santos, negócio do ET, caiu foi achado um ET em Varginha. Aí a ficha fez assim, ó. Eu falei, fudeu. Ferrou, desculpem. Ferrou legal. Aí nem a minha esposa eu tinha contado, que ela não entendeu porque eu tinha voltado antes. Aí eu cheguei para minha esposa e falei, aconteceu isso. A primeira palavra era, cala tua boca, você não viu nada, que vai dar pepino, isso vai dar rolo. Eu cheguei para ela e falei, amor, mas vai dar rolo, fica quieto. Tá, aí se passou mais ou menos uns 8 meses, mais ou menos, eu quieto, na minha, como se tivesse... Até aí minha vida tudo normal. É isso que eu ia te perguntar. O que te fez? Na realidade, foram 10 meses depois. Porque aconteceu em janeiro, você só procurou o pessoal da revista UFO, você procurou o Gebaer, foi isso? Não, o Claudeir. Então você procurou o Claudeir em outubro. Eu lembro bem porque eu estava na história toda. Porque o que aconteceu? Aconteceu o seguinte. O que te fez procurar o Claudeir? Eu contei essa história, tá, na época, com os primos lá, numa festa. E o cara veio tirar um sarro da minha cara. Um primo da minha esposa veio tirar um baratinho da minha cara. Sabe aquele negócio? ETzinho, sacaneado. Cara, eu fiquei muito puto, mas puto da vida. Que o cara veio tirar, mas numa de humilhar mesmo, sabe? Falar, você viu porcaria nenhuma, você não viu nada, você é mentiroso, sabe? Todo mundo rindo nas minhas costas. Cara, eu fiquei indignado com aquilo. Aí eu pensei, putas, eu vou provar pra esses caras que eu não sou mentiroso. Porque, mexeu com o meu brilho, cara, mexeu comigo. Calma aí. Eu só tô falando uma coisa, eu não tô ganhando nada pra falar pra você. Então por que eu vou mentir pra você? E como tu chegou no Claudeir? O Claudeir, ele estava numa entrevista no Canal 4, naquela que era a Rede Tupi ainda, teve o Silvio Santos, não me lembro se era o Silvio Santos já, isso era o Canal 4, na época a gente conhecia como Canal 4, Rede Tupi na época, né, que era o Canal 4. Devia ser lá em São Paulo. É em São Paulo isso, tá? E ele estava dando uma entrevista, e ele pediu no ar, pelo amor de Deus, quem soubesse de alguma coisa, que eles estavam meio perdidos. Por quê? Porque até aquele momento, tá? Ele comenta, até aquele momento, eles sabiam da criatura, mas eles não conseguiam explicar a nave, que ninguém sabia onde estava, como que eles chegaram lá. Nem se tinha uma nave. Ninguém sabia como que eles tinham chegado lá. Ninguém sabia como que eles tinham chegado lá. E o exército já nessa época blindando tudo já, cercando tudo, não deixando informações mais lá. E a coisa, eles querendo, vocês, pesquisadores, ufólogos, querendo avançar, querendo pesquisar e levar a verdade pro público e nada. E eles blindando. Eu peguei o telefone, já sei. Ele passou um telefone, eu anotei no papelzinho, peguei e liguei pra ele. Falei, olha, o senhor Claudeir? Ele falou, sou, pois não. Falei, meu nome é Carlos Souza, tá? Eu sou empresário, tenho uma empresa, na época eu tinha distribuidor de bebida. Falei, olha, eu sou empresário, tá? E eu posso levar o senhor no que a nave caiu. Eu vi. Cacete. Ele falou, como é que é? É sério isso? Você tá brincando comigo? Eu falei, não, eu não tô brincando. Eu te levo aonde a nave caiu, eu te levo lá. Ele falou, 10 minutos, me passa o endereço. Eu passei o meu endereço para ele e falou, 10 minutos eu tô aí. Eu acho que deve estar no serviço, que eu depois fiquei sabendo que ele trabalhava. Que para mim o ufólogo não fazia nada na vida, sabe? Ele era engenheiro eletrônico. Não, mas para mim o ufólogo não fazia nada na vida. O ufólogo para mim só vivia atrás desse tipo de coisa. Eu acho que ele largou até a empresa, até que foi tipo assim numa
quarta-feira, 10 minutos, eu acho que deu uns 15 minutos, ele estava na porta da minha empresa. Ele chegou e falou, seu Carlos, não sei o quê. Eu falei, pois não. Eu reconheci ele, falei, seu Claudio. Eu falei, não, vamos sair daqui. Eu peguei e fui para a esquina, que vamos supor, 2 prédios para baixo era a minha empresa, eu fui para a esquina, ele falou, o que foi? Eu falei, aconteceu isso. Aí eu contei essa história, que até agora eu narrei, falei, aconteceu isso. Ele virou para mim e falou para mim, você viu mesmo? Eu falei, eu vi, eu te levo lá. Ele falou, quando você pode me levar? Eu falei, durante a semana para mim é complicado, é mais fácil nós irmos num fim de semana que eu fecho a minha empresa, tá? E a minha empresa, eu simplesmente vou com o senhor até lá e simplesmente eu consigo mostrar onde que foi a queda do objeto. Foi quando ele convocou todos nós. Aí eu falei, tudo bem, beleza. Aí nós marcamos no final de semana, que chegou o fim de semana, falei pra minha esposa, eu vou levar minha esposa, me lembra até hoje as paradas da minha esposa. Cara, você fez merda, você fez besteira, isso vai dar rolo, isso vai dar ruim. Falei pra ela, eu não tenho que mentir, se quiser acreditar em mim, se ele não quiser, eu não tô nem aí. Não, entendeu? Eu não vivo disso. Eu tô apenas colaborando e vou mostrar a verdade. Porque quem não deve, não mente. Você não deve, você não tá mentindo, você não deve nada pra ninguém. Aí aí ele apareceu, ele tinha um Chevette na época. Chevetinho, ele pegou, vamos comer. Eu falei, você quer ir comer o carro? Ele falou, não, vamos comer. Aí no caminho pra lá, ele falou, que motel você ficou? Aí eu mostrei pra ele, fiquei nesse motel, entrou lá, tava o registro da placa do meu carro, certinho no horário. Que bacana. Ele falou, legal. Ele falou, vamos seguir. Aí nós seguimos. Aí eu falei pra ele, eu parei aqui que eu tava apertado pra urinar, tá? Eu tava muito apertado, tem um pit stop aqui. E aí foi quando eu contei essa história toda pra ele. Uma pergunta importante, eu nunca tive a oportunidade de te perguntar isso. Quando nós fomos lá, depois que você foi com ele, ele levou os ufólogos lá. Uhum. Tá? Fizemos a primeira varredura no local. Aí eu pergunto para você, tinha muita área de terra comprometida? Ou seja, a queda, você lembra-se se a área comprometida era muito extensa? Eu me lembro o seguinte, que na hora do impacto, quando bateu, você só via como se fosse uma terra arrancada. Arrancou um pouco de terra só, tá? Mas quando que a nave era objeto, tá? Bateu na árvore, a árvore ela estava calcificando, queimou, secou a árvore. Sim. E em volta tinha uma mancha, não sei se vocês estiveram lá, você deve ter visto, tinha uma mancha preta, enorme, que o mato crescia em toda a volta, menos ali. Isso aí não encontramos isso. Quando nós chegamos 10 meses depois, provavelmente o exército já tinha manipulado o ambiente. Não, mas quando que eu fui com o Claudio 10 meses depois, estava lá ainda. O Claudio fotografou, filmou. O Claudio fotografou e filmou. Eu não lembro desse detalhe. A gente procurou tudo o que pudesse trazer um mínimo de indício de que realmente tinha acontecido alguma coisa ali. E o máximo, o que a gente encontrou foram marcas de caminhões pesados dentro do pasto, o que não justifica. O que caminhão pesado foi fazer? Nós encontramos a marca daqueles guindaste hidráulico que fica na carroceria, mas prende no chão. Sim, né? Para retirarem. Para retirar qualquer peso, para o caminhão não tombar. Numa roça? Numa roça, o que isso estava fazendo lá? E encontramos, por isso que eu estou te perguntando, nós encontramos vários pontos de areia revirada, mas areia assim, 1 metro, 1,5 metro de areia revirada. De areia não, terra. Terra, braba. Terra. Revirada. Mas quando eu cheguei o Claudio lá, primeira vez que fui com o Claudio... Aí toda a cerca, os morões, tudo arrancado. Lá tava tudo morado quando eu fui. Eu tive de pular, porque tinha um buraco na cerca que eu entrei naquele buraco. Então, quando nós fomos, os morões estavam arrancados, tudo jogado no chão. Isso eu nem sabia, isso é novidade pra mim. Com arame farpado, com tudo. Isso pra mim é novidade. Só na frente. Só na frente. Isso pra mim é novidade, isso eu não sabia. As laterais a gente nem viu, porque era tudo distante. Porque normalmente quando vocês fazem pesquisa, vocês não comentam com ninguém pra não interferir em nada. Tá? Isso eu já percebi. Mas quando eu cheguei com o Claudio, tinha como se fosse, saía da árvore, a árvore estava aqui, da árvore aqui, ó. Da árvore saiu um círculo totalmente queimado. 10 meses depois. Em torno da árvore. Em torno da árvore. Em torno da onde que o objeto encostou aqui é a árvore, o objeto encostou aqui, a árvore torrada, um torrão, e em volta do pé da árvore, meio metro para frente, tudo torrado. Na época nós papamos mosca disso aí. Sabe? Não achamos isso aí, não. Tudo torrado. O Claudio, se vocês contaram, filho, eu não sei se eu acho que ele deve ter foto, que ele fotografou isso. Então ele sabia, ele foi lá com a gente. Ele sabia disso, ele viu, foi ele que observou, que eu nem sabia que era aquilo. E interessante,
Ao entorno tinha um mato normal, verdinho. Ali, seco. Esse mato normal eu lembro. Ali seco. Que era uma parte mais descida, assim. Isso, ali seco, não tinha nada ali, nada, não tinha um broto de nada. E escuro, preto, como se fosse alguma coisa queimada. Quando você vai queimar alguma coisa, principalmente na roça, o fogo se espalha, ele não faz um círculo. Ele parecia uma gota d'água. O fogo não tem... Esse teu depoimento, ele é um clássico, ele é histórico. E para nós é uma honra estar recebendo essa informação direto de você. Para finalizar, eu queria concluir o seguinte: depois de tudo isso, você passou por muita descrença, muita dúvida, muita gente não acreditava em você, alguns não acreditam até hoje, mas depois da hipnose do Saga, hoje, quais são as suas convicções em relação a isso? Olha, o que você acha e o que mudou na sua cabeça? Como é que você fecha? Como é que você resume isso? A minha vida mudou muito, tá? Mudou de água pro vinho. Por quê? Porque quando que eu fiz isso lá no começo, eu achei que, eu vou falar e tudo bem. Depois tu volta pra tua vida e acabou. Né? Tá, pelo contrário, minha vida virou um inferno, tá? Meus telefones estavam sempre grampeados. Eu troquei de número várias vezes. O pessoal, você atendia, você... A imprensa te procurou? Porque não, eu resolvi sumir. Eu falei, não, eu vou sumir, eu quero sumir. Você deu Aí eu troquei, primeira vez eu troquei meu telefone porque já tava gente lá. Aí na minha empresa começou a ter fiscalizações ridículas. O cara ia lá, mexia, embora saia dando risada. Tinha veículos parados em frente à minha empresa, direto com pessoas diferentes. Você pegava a placa para consultar, tinha na época o despachante, né, que existia. Quem que é? O cara falou, mas esse carro aqui não existe. É tá? Bem isso mesmo. Aí eu comecei a ficar com medo, sou humano. E minha vida virou de ponta cabeça. Chegou a se mudar de endereço? Cheguei de mudar de endereço, mudei de casa. E, aí eu falei, não quero mais saber disso. Eu não vivo disso, eu nunca ganhei um real com isso, não quero ganhar um real com isso. Sumi. Aí depois de 24 anos... Aí surgiu o James Fox, o documentário? Não, surgiu o Marcos Leal primeiro. O Marcos Leal, ele me achou, não sei como. Aí ele explicou que tinha um amigo dele que sabia procurar, porque já existia internet, existia tudo isso. Você tem uma ideia, eu nunca tive praticamente Facebook, nada, que eu não queria ser achado. E o cara me achou. Aí ele me ligou, conversamos, aí ele foi até minha casa, conversou comigo, falou, poxa, eu falei pra ele, na minha casa não, nós fomos para um McDonald's. Aí no McDonald's, ele virou para mim e falou para mim, você não gostaria de gravar uma entrevista? Eu falei, olha, eu não sou chegado a isso. Não, por favor, grava, não sei o quê. E justamente naquela semana, aqueles primos que gozaram, falou, e aquele negócio de ter lá, morreu ali? Aí eu falei, tá. Fiquei quieto, falei, tá bom, eu gravo. Aí eu fui e gravei uma entrevista no apartamento de um amigo dele, tá? Ali perto do Pacaembu, do Morumbi. Foi lá no Morumbi, tá? Eu gravei lá essa entrevista e o Marcos levou essa entrevista pro James. E o James viu, falou, eu quero fazer um documentário com ele. Ele é o cara do momento do contato. O primeiro contato foi com ele. E lógico, eu não tô te contando porque nesse meio dessa história, depois que o Marcos gravei, aí o Marcos começou a me revelar que eu não sabia, juro, de coração, nunca imaginei isso. O Marcos começou a me revelar detalhes de factoides que cruzavam com a minha história. E ele falou para mim claramente, olha, tem pessoal militares que colaboram com a sua ideia e falam que tudo aconteceu na Fazenda Maioli. Você deu o pontapé inicial. Você foi o cara que... Hoje a sua história é corroborada por várias testemunhas, civis e militares. Exatamente isso. Mas só que na época, você não tem noção que era gozação. Você não tem noção que eu passei. Eu tinha vontade de chorar, de me esconder debaixo do sofá e ficar chorando. Falar, que absurdo isso, sabe? Porque o cara coloca a sua verdade, a sua integridade em xeque. E pior de tudo, que era ufólogos. A tua credibilidade pode afetar em várias partes da tua vida, profissional, social. Exatamente. E ufólogos duvidando, uma parte acreditando, uma outra parte duvidando, fazendo chacota. Agora pode ficar tranquilo
porque eu acredito em você, os nossos seguidores do Arquivo Estranho acreditam em você, porque a gente está aqui fazendo um bate-papo sincero. Sim. E eu queria te agradecer muito, Carlos, por esse depoimento, que ele é, como eu disse antes, ele é histórico, ele é um clássico. Entendeu? Eu que agradeço. Você virou uma lenda. Não, nem tanto. Eu não nasci para lenda, eu não nasci para isso. Não. Eu agradeço de coração. Mas de coração eu espero que o pessoal todo que está vendo essa entrevista, que vai ver essa entrevista, como é que se diz, valorize, porque o teu depoimento é sincero, eu te conheço já há bastante tempo e eu sei que a tua história, ela hoje está corroborada, ela completa vários pedaços desse quebra-cabeça. Eu que agradeço. Quebra-cabeça do caso Varginha. Eu que agradeço imensamente, tá? Agradeço a todos vocês do canal, tá? Agradeço todo mundo, agradeço você, principalmente, Arthur, tá? Que é uma pessoa, um ser humano maravilhoso, tá? Qualquer hora dessa tu vai voltar lá na Serra da Beleza. Volto, se Deus quiser. Só a gente marcar e estarei lá com o maior prazer. Que cá entre nós, hein? Vocês precisam conhecer a Serra da Beleza. É lindo. É lindo lá, tá? Um lugar maravilhoso, uma incidência ufológica assim, que eu fiquei admirado quando estive lá, você sabe o que ocorreu. Exatamente.